Se desejamos resolver um problema jamais resolvido antes, deveríamos deixar a porta do desconhecido aberta. Disse certa vez um cientista. Esse cientista ele estava questionando o que estava acontecendo com a ciência, o que vinha acontecendo com os conhecimentos científicos. Nós estávamos colocando alguns dogmas no conhecimento científico, e isso permitia com que muitas pessoas não pudessem duvidar, muitas pessoas não pudessem questionar. Carl Sagan foi um dos cientistas que mais teve uma filosofia no final da sua vida sobre o que era a ciência, para que realmente servia o conhecimento científico. E ele escreveu algumas coisas interessantes. Uma coisa que ele escreveu foi que na intersecção entre ciência e política, principalmente política pública, nada é mais perigoso do que o dogmatismo imposto por um esmagamento de atitudes divergentes. Ou seja, resumindo, se por um acaso nós misturamos um pensamento curioso e científico que nós desenvolvemos a partir dos anos 1500 depois de Cristo com um conhecimento dogmático, com autoritarismo ou com alguma imposição pública, nós poderíamos ter uma mistura perigosa, né? Isso poderia ser muito perigoso e aniquilar o pensamento científico. O cerne ou o core do pensamento científico é você poder duvidar. Quando você pensa em ciência, você pensa em alguma coisa que deveria ser replicável, alguma coisa que deveria ser aplicado em todos os lugares, alguma coisa que deveria ter algumas leis e algumas regras que valiam para todos. Se você não consegue replicar, se você não consegue reproduzir, você não consegue aplicar o mesmo experimento em um lugar, em outro lugar, você não tem uma tese científica. Então, tem muitos conceitos que a ciência traz. E a ciência traz entre esses conceitos a dúvida. Você duvidar que um procedimento é replicável, você duvidar que um resultado pode ser igual para uma coisa aqui nesse lugar e naquele lugar, é algo puramente científico. Isso é o core, a essência da ciência. E é justamente isso que a gente vai falar um pouco nessa reflexão dessa semana. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu sou Rodrigo Duprá, médico cirurgião plástico integrativo, e que gosto muito também de fazer conteúdos reflexivos sobre o comportamento humano para que a gente possa desenvolver um pouco mais o nosso senso crítico, nossa capacidade de lidar com os fatos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica aqui no nosso canal, assina, se inscreva e compartilhe, ou pelo menos comenta aí o nosso conteúdo para a gente não ficar aqui falando sozinho com as nuvens. Então vamos lá. A ciência é justamente você ter o direito de questionar. Você ter o direito de olhar para alguma coisa e falar, será que isso é assim? Você pode questionar não apenas ter ceticismo com coisas novas, mas principalmente questionar e ter ceticismo com coisas que já foram provadas, com coisas antigas. Então, uma outra colocação do Carl Sagan muito interessante é que ele diz que na ciência as autoridades deveriam ter pouco peso. As disputas, né, elas têm que ser demonstráveis, tanto as disputas semelhantes quanto as disputas não semelhantes. Se você quer concluir alguma coisa, aquilo deve ser demonstrável, você deve provar aquilo de alguma maneira, seja experimentando, seja observando, seja praticando um experimento guiado. Isso a gente viu com o surgimento de muitos laboratórios de pesquisa no final do século XIX e começo do século XX. Então, os experimentos semelhantes eles devem ser replicáveis, como a gente já falou. Com o debate vigoroso, ele deve ser incentivado, né? Essa é a força vital da ciência. Um debate, um questionamento, essa é a força vital da ciência. A ciência veio com esse debate. E como eu falei para vocês, um pensamento muito científico, experimental, veio a partir do século XVI, em 1500 e pouco, e ele começou a se consolidar, até que no século XVII a gente já tinha um pensamento um pouco mais científico. Mas mesmo assim, os primeiros cientistas que trouxeram esse pensamento científico também esbarraram com algumas questões peculiares da época da nossa humanidade. Então, o Copérnico, quando ele falou que o Sol era o centro do universo, ele não foi o primeiro a dizer isso, né? Já tinham tentado escrever isso antes, mas a teoria de Aristóteles, que a Terra estava no centro do universo, foi dominada e ela se espalhou por muitos séculos. Então, quando Copérnico veio dizer que o Sol estava no centro do universo, ele não sofreu muitas retaliações, porque assim que a publicação dele saiu para muitos,
ele faleceu logo na sequência. Então ele não sentiu muitos haters à época, as retaliações da época. Mas um outro cientista que veio logo na sequência, que foi o Galileu, que ele apoiou essa teoria do heliocentrismo, que o Sol é o centro do universo, ele sofreu muitas retaliações e perseguições pela Igreja Católica na época, que era justamente quem tinha o poder sobre o conhecimento nessa época que a gente vivia. Então, quando Galileu falou, não, eu acho que o Sol é o centro do universo, ele sofreu muitas retaliações. Você ter aquela dúvida, será que realmente a Terra está no centro do universo ou será que é o Sol? Era alguma coisa quase proibida. E a gente viu que isso muitas vezes retardou o conhecimento da ciência, retardou o conhecimento de uma realidade. Mas com essa descoberta do Galileu, a gente começou a entender que poderíamos questionar algumas coisas que antes eram dogmáticas. Afinal, a gente acreditava antes do Galileu, né, antes até do Copérnico, que a Terra era o centro do universo. A gente viu que não era bem assim, até porque na mesma época o Kepler, que era um outro cientista, percebeu também que as órbitas dos planetas elas não eram redondas, elas não eram um círculo perfeito como se acreditava, elas eram órbitas elípticas. Mas com muita resistência, apenas o Newton veio um pouco mais tarde, mostrando justamente o porquê que essas órbitas eram elípticas, né? Ao invés dele acreditar que os anjos aceleravam os planetas, ele foi tentar duvidar desse dogma e comprovar alguma teoria que pudesse ser um pouco mais plausível, um pouco mais simples, um pouco mais explicativa. A partir do momento que ele conseguiu explicar que era a massa de atração dos planetas que aceleravam esse planeta e faziam essa órbita, e muitas vezes essa órbita era elíptica justamente por esse acontecimento de uma força que fazia atração entre esses planetas, ele descartou a hipótese de que anjos aceleravam esses planetas. Então, eles tiveram um benefício aí de poderem serem curiosos, o benefício de poderem duvidar e não serem perseguidos ou serem mortos, né? O Galileu foi muito perseguido, ele precisou até mudar onde ele morava para que ele conseguisse sobreviver por meio de uma perseguição e abandonar muitas vezes a sua pesquisa, seu laboratório, para ele conseguir sobreviver. Então, trago essas histórias aí da ciência mostrando que sim, que o debate vigoroso, né, a dúvida, ela é o cerne da ciência. Desde quando a ciência se consolidou, a dúvida é o cerne da ciência. E isso faz com que a gente pense, a gente duvide e a gente tenha aí quase um olhar crítico para muitas coisas. Coisas que são novas e coisas talvez que já tenham sido afirmadas, não tão novas assim. Então, encorajar esse pensamento de curiosidade, de dúvida, é a força vital que a gente pode ter de qualquer cientista. Então, quando a gente pensa se algum problema deve ser questionado, a gente precisa lembrar que a ciência se baseia justamente nisso. E aí eu trago aqui nessa reflexão que quando a gente passa a analisar uma situação específica, nós podemos lembrar que toda vez que você não pode duvidar, muitas vezes você está acabando com o pensamento científico, você está acabando com o pensamento que poderia desvendar uma realidade. Então, aquelas pessoas que estão julgando a dúvida, sempre tome cuidado quando você falar para uma outra pessoa, mas você não pode dizer isso, né? Toda vez que uma frase vem com um ponto de interrogação, será que pode ser isso? Será que essa frase deve ser muito bem-vinda, a não ser que você esteja falando de fé? A fé justamente ela traz o benefício da dúvida. A fé ela fala assim, não, você pode ter dúvida e não precisa responder isso porque eu tenho fé. Então, se você não está falando de fé, se você está falando de dados, se você está falando de ciências, se você está falando de coisas que deveriam ser comprovadas por um método experimental, você não está falando de fé e você poderia sempre acatar aquela dúvida. Então, a gente está dizendo isso num cenário onde eu vejo muitas pessoas censurando, aniquilando, julgando certas dúvidas. Você pode ter dúvidas de muitas coisas e as dúvidas elas são benéficas. E a gente viu aí durante os últimos 2 anos, né, com um vírus que atingiu o mundo inteiro, que a gente teve aí muitos cortes de dúvidas. Será que esse tratamento pode ser melhor que esse? Não, não pode falar nisso. Não se pode falar nessa dúvida, não pode ter essa dúvida, isso deve ser bloqueado e censurado. Então, prestem atenção, porque a censura da dúvida é o começo do fim da ciência.
E a ciência, que eu estou falando, a ciência ingênua, né? A ciência genuína, e não uma ciência imposta de que não, isso aqui está na meta-análise. Não, a ciência, mas tudo bem. Será que essa meta-análise também pode ser duvidada, né? Será que realmente a gente deve acreditar nisso 100%? Então até a própria ciência sobrevive desse questionamento. E a gente viu aí nesses últimos anos que a gente teve um corte, né? Um bloqueio de muitas dúvidas. E agora a gente tem também mais uma situação onde a gente está com um bloqueio total de dúvida. Você não pode duvidar, você não pode questionar. Isso é muito crítico para você que é cientista, para você que é um cientista nato, não necessariamente você que está dentro de uma universidade, de uma instituição. O cientista não é só aquele que está fazendo uma tese de mestrado, de doutorado. O cientista é aquele que tem um pensamento científico, é aquele que pode ter o benefício da dúvida e da observação e do experimento, seja um experimento numa universidade ou experimento na sua vida pessoal. Então, se você quer ter um pensamento científico, se você gosta do poder da dúvida, de ir atrás de uma dúvida, você deveria estar muito preocupado com o que tem acontecido na atualidade, que é justamente o corte, a aniquilação ou o bloqueio de qualquer possibilidade de você duvidar. A dúvida, ela traz um crescimento, um engrandecimento. A dúvida, ela traz uma evolução. A dúvida, ela traz o rompimento com o passado e o surgimento de novas resoluções para problemas que antes não eram resolvidos. E só assim a gente consegue ter um caminhar nos degraus da consciência do ser humano. Então, quando, por exemplo, Malcolm Gladwell escreveu um livro chamado Talking to Strangers, um livro bem interessante que eu comprei até antes dele ser lançado na pré-estreia, eu estava muito curioso, né? O Malcolm Gladwell é um autor muito gostoso de ler, que ele é um jornalista e ele pega questões para debater, né? E esse livro ele trouxe algum pensamento assim. O que seria a gente falar com pessoas estranhas? Será que a gente duvida, não duvida? Como funciona a nossa leitura de um estranho? E ele viu que os seres humanos eles leem o outro de uma forma muito precária, muito imprecisa. E a maioria dos seres humanos naturalmente acreditam no outro. A gente acredita no que o outro está dizendo, a gente acredita que aquilo seja uma verdade, a gente não tem uma boa capacidade de saber se a outra pessoa está mentindo ou não. Isso foi um motivo aí de anos de pesquisa do Malcolm Gladwell, um livro interessante que eu até sugiro para vocês lerem quem quiser. Mas o que é interessante desse livro é que justamente os seres humanos eles têm o famoso benefício da dúvida, principalmente quando a gente vive numa grande sociedade. Você ter o benefício da dúvida é bem interessante. O que é benefício da dúvida? É assim, eu parto do princípio que aquela pessoa é idônea, que isso é verdade, mesmo sem conhecer, mesmo sem saber. Isso geralmente nos traz um certo senso de organização e essa nossa capacidade humana de socialização em massa. Isso é muito interessante. Porém, junto com esse senso de benefício da dúvida, de você poder acreditar em algo mesmo que não seja comprovado porque a gente acredita no outro ser humano, nós temos também um conceito de dignidade. Dignidade, diferente do respeito, é um conceito que ele é inerente, que ele já existe, que você já parte com ele. É um conceito que ele deveria ser uma essência de todos, né? Você ter dignidade. Dignidade é o mínimo de um acordo moral que a gente tem entre seres humanos. Diferente de respeito que você perde ou ganha, muitas pessoas têm o meu respeito, outras pessoas não têm o meu respeito. Né? Você respeitar uma pessoa é diferente do que você dar dignidade. Dignidade ele é uma ideia, né? Uma estrutura que deveria estar inerente a todos os seres humanos. E uma dos conceitos dentro da dignidade é o senso de justiça. Né? O senso das pessoas terem um poder aí de sentir de ter um sentimento de que estão sendo justiçados, que as regras valem e que o jogo tem regras iguais a todos, para todos, né? Então a dignidade é você também trazer esse senso, que é uma coisa, uma estrutura moral e que é muito diferente do respeito. Então dignidade deveria existir para todos. E dentro desse conceito de dignidade, uma das coisas que deveria estar inerente à dignidade é você poder duvidar. É você poder questionar, é você poder ser um curioso, é você poder aprender e evoluir com aquilo que já está sendo colocado, é você poder colocar em xeque coisas que a gente acha tão óbvia, que a gente acredita. Isso tudo é dignidade, isso é pensamento científico, é um pensamento reflexivo, um pensamento filosófico, isso tudo traz aí para nós uma grandiosidade humana que a gente viu nos últimos milênios,
quanto isso trouxe benefício para os seres humanos. Então, quando a gente passa a não poder duvidar, a gente passa a perder a nossa dignidade. Então, vale muito a pena você refletir sobre isso, né? Muitas razões para que você possa duvidar, né? Quando você tem algum mal-entendido na tua casa, por exemplo, assim, pô, mas aquilo que você falou, né? Você duvida, né? Você está com a sua esposa, você está com o seu marido, e ele fala uma frase, ou posta alguma coisa, ou você vê uma mensagem, e aí você tem ali aquela dúvida, né? Pô, por que será que essa pessoa fez isso? Será que tem mais alguma coisa aqui ou não? Se você não pode duvidar, a relação fica muito esquisita, né? Você guarda coisas com você que você se sente até injustiçado. Isso acontece também numa sociedade. Se você não pode duvidar, você fica com um certo sentimento de estar sendo enganado. Quando você duvida, você exige uma transparência, né? Você exige talvez um esclarecimento, e quando isso é esclarecido, você fica numa paz, né? Você esquece, você pode voltar a ter certeza que a justiça está sendo feita, que a sua dignidade existe, você pode ter certeza que aquela relação ela vale muito a pena. Então, lembrando que nós somos humanos, todo mundo pode errar, todo mundo pode cometer aí vacilos, todo mundo tem uma realidade que é uma realidade subjetiva. Então, a dúvida, ela faz parte aí da nossa construção. Se você não pode duvidar, você sempre vai ficar com a pedra no sapato e abalar a sua dignidade. Então, senhoras e senhores, lembre-se que vale muito a pena a gente duvidar. Tem muitas horas que você tem que ter o benefício da dúvida e acreditar mesmo sem ver. E tem muitas horas que, se por um acaso você acredita, não está vendo, mas de repente você tem evidências de que aquilo não está acontecendo como você esperava, você deveria ter o benefício da dúvida. Então, se você é um cientista, se você é um estudioso, se você é um cientista acadêmico ou um cientista da própria vida, não esqueça de trazer a essência da nossa ciência, que é você simplesmente poder duvidar. Poder duvidar é uma das coisas mais preciosas que nós temos com a dignidade humana. Sempre duvide.